Às vezes, é o pior homem da história que ensina a maior lição. Thorfinn só entende sobre escravidão quando escolhe perdoar. Askeladd nos diz que todos somos escravos de algo, mas Vinland Saga não deixa essa ideia no abstrato, mas nos mostra isso na carne, na vida de Thorfinn, um garoto nórdico que, com a morte de seu pai, se sacrificando para salvar o seu grupo e o seu próprio filho, porém, acaba se tornando um ato que na verdade desperta um enorme ódio e sede de vingança em seu interior, o tornando também um escravo de sua própria vingança, um escravo de Askeladd. E assim, temos o início da jornada de vingança de Thorfinn, que se junta ao bando de Askeladd e consequentemente começa a trabalhar para ele. Thorfinn começa seu trabalho com Askeladd, mas não em busca de tesouros e recompensas materiais, mas sim em busca da cabeça do próprio líder, que lhe dava ordens, sendo esse um desejo incessante que o consumia cada vez mais, conforme o jovem viking começasse a treinar. Entretanto, era muito fraco, e não conseguia enfrentar Askeladd, que disse que Thorfinn teria como recompensa um duelo com o mesmo, se ele evoluísse como guerreiro. Com isso, ele começa a participar de guerras e combates, ganhando respeito e moral do grupo, e em paralelo, alimentando cada vez mais o seu ódio interno e seu desejo de vingança. Até chegarmos no segundo duelo entre Thorfinn e Askeladd, que, após trazer a cabeça do comandante dos oponentes, oferece um duelo contra Askeladd, que aceita o duelo. Na segunda batalha, Thorfinn pensa que está perseguindo justiça, honra e vingança, porém, ele na realidade é escravo de três coisas: do ódio, do passado e de Askeladd. E isso, querendo ou não, nos gera um grande questionamento. Será que nós, assim como Thorfinn, também não somos escravos de algo? Bem, um erro comum das pessoas é o de achar que o livre-arbítrio é poder escolher qualquer coisa a qualquer momento. Mas isso é raso. Na prática, você só escolhe livremente quando não está dominado por algo. Muitas das vezes na nossa vida, somos escravos de coisas que nos dominam, como desejos, prazeres ou até mesmo do próprio dinheiro, nos dando a falsa sensação de segurança e liberdade. Em um mundo movido por guerras, Vinland Saga para absolutamente tudo, para um monge bêbado falando de amor. Então conta pra gente, o que é que você deseja? Eu desejo amor. Para pararmos e refletir sobre a futilidade dos prazeres, no qual Salomão, o rei mais sábio da história, se referiu em Eclesiastes 2:1, que diz: "Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer." Mas eis que também isso era vaidade. Outra lição que o monge nos proporciona é a da supremacia do amor, dita em 1 Coríntios 13, na qual fala: "Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor." Além disso, o monge e o príncipe Canute, durante uma conversa que ocorreu em paralelo com a luta de Thorfinn e Thorkel, falam sobre o amor ágape e o quanto ele foi distorcido por causa do pecado original, o qual afastou o homem de uma comunhão plena com Deus, assim expulsando-o do paraíso e dando início ao pecado no mundo, em razão do livre-arbítrio. Após esse diálogo, temos o crescimento do personagem do príncipe Canute, que começa a agir como um falso messias, se rebelando contra Deus, e com um único objetivo: criar um paraíso na Terra, onde as pessoas nem desejariam ir aos céus, de tão perfeito que seria, sendo esse um errôneo senso de justiça a ser estabelecido por Canute, já que é um ato de rebeldia total a Deus, algo detestado por ele, como afirma Isaías 31. "Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado." Com o desenrolar da história, Askeladd e Thorkel iniciam suas novas jornadas, seguindo o príncipe dinamarquês, além do próprio Thorfinn, é claro. Entretanto, é revelado no anime as segundas intenções de Askeladd, que ao se tornar guarda real do príncipe, tinha um único desejo: a morte do rei Swain, para que não ocorresse uma invasão em sua terra natal, o país de Gales. Com isso, Askeladd vai criando estratégias até que no último episódio ele consegue matar o rei e, após morrer por Canute, que se torna chefe comandante, ocorre o verdadeiro ponto de início de Vinland Saga, sendo essa a verdadeira jornada de Thorfinn. Thorfinn é vendido como escravo por Canute e é comprado por Ketil, um fazendeiro rico, que também compra Einar. Com isso, ambos são levados para trabalharem na fazenda. Porém, em paralelo a esse acontecimento,
Thorfinn sente um vazio e não sabe como preenchê-lo, sentindo uma enorme falta de propósito, já que seu motivo de estar vivo no passado era a morte de Askeladd. Sua sede insaciável por vingança era o que consumia o seu interior nos tempos passados. No entanto, com a morte do mesmo, o acontecimento tão aguardado pelo jovem, que ansiou a sua vida toda por esse momento, entretanto, após realizá-lo, ele sente um enorme vazio e falta de propósito, que ele não sabia como resolver. Até o momento em que ele desmaia da briga que teve com os lavradores e, após isso, ele tem um sonho com seu pai e com o inferno, resultante de seus atos que foram cometidos. E com isso, Thorfinn se arrepende de seus atos e promete se redimir por todas as vidas que ele tirou. Assim, se iniciando a redenção de Thorfinn, que apresenta de forma notória sua transformação, como demonstrado nos episódios em que ele defende o marido de Arneide e que ele também mostra interesse pela Bíblia, ao ser lida por Cobra. Entretanto, sem sombra de dúvidas, a cena mais chocante desse anime é o momento em que Thorfinn se deixa levar sem socos, apenas para impedir a guerra, e conseguir uma negociação com o rei Canute, no qual é aceita, fazendo com que a paz voltasse novamente. Após esses acontecimentos, Thorfinn finalmente consegue a sua liberdade e chega de volta em sua casa na Islândia, e finalmente reencontra os seus familiares, com um novo sonho: estabelecer a paz em um mundo cheio de guerras e destruição. Bem pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve para estar me ajudando e apoiando o crescimento desse projeto e fazendo com que esses vídeos cheguem também a mais pessoas, né? Mas bem, é isso, foi mal pela demora de estar trazendo esse vídeo. E é isso, eu sou o Pedro, esse é o canal Código Eterno e até mais.